Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar já está conosco hoje. Seja muito bem-vindo, sempre às quartas-feiras aqui, Aidar, trazendo luz às nossas discussões, sempre nos dando aulas importantes aqui. E hoje para falar sobre um caso terrível. Eu não consigo ainda acompanhar essas imagens que a gente vai mostrar já já. Ontem falávamos na programação também de um sujeito advogado que vai defender um criminoso por ter cometido feminicídio e aí utiliza a violência contra a mulher também. O Aidar vai contar melhor essa história pra gente, né? Aidar, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Débora, boa tarde, Pablo, uma boa tarde aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes também. Não é a primeira vez, né, Débora, que a gente diz aqui nesse espaço que por conta da pandemia, nós, empresas, enfim, as instituições públicas, inclusive a justiça, a gente teve que se adaptar e a gente passou a fazer tudo de forma virtual. E aí, depoimentos, audiências, julgamentos, tudo por meio virtual, à distância é gravado. E com as filmagens, a gente entrou como nunca antes na intimidade das decisões judiciais, nas entranhas dos tribunais, em como é feita a justiça. Aquilo que a gente via antes na TV Justiça, sessões do Supremo Tribunal Federal, isso foi, assim, elevado à enésima potência. E aí começaram a vir à tona, a chegar ao conhecimento público, sem a intermediação da imprensa, de forma direta, o que acontece nas audiências, júris, sessões. E algumas coisas assustam e assustam bem. A gente falou aqui, há coisa de 2 semanas no máximo, do caso daquele juiz Rodrigo de Azevedo Costa, que atacava mulheres de forma absolutamente inaceitável em audiências das varas de família aqui em São Paulo, e que foi afastado em boa hora pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas hoje, a gente vai falar de um vídeo que viralizou na internet, que traz um trecho do júri do caso de homicídio da advogada Tatiana Spitzer. O ex-marido dela, Luiz Felipe Manvalier, foi condenado a mais de 31 anos de prisão por homicídio qualificado por ter matado a advogada. No trecho que viralizou, o advogado de defesa do Manvalier, que chama Cláudio Daledoni Júnior, ele encena uma agressão. E a gente separou aí, eu não sei se o vídeo está no ponto para rodar agora, um trechozinho do vídeo, para quem assiste a gente na live, para quem não assiste a gente descreve o vídeo depois. Vamos lá. Valeu. Porque não tinha material biológico do Luiz Felipe, por evidente. Olha aqui o pescoço dela como ficou. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Claro que pegando aqui, ó. Vai esticar, vai ter hemorragia. Tá aqui, ó. Olha aqui o pescoço dela já como ficou. Mas eu esganou. Isso aqui, eu tô matando uma mulher. Você acha que esses colares não teriam arrebentado? No entanto... Para quem não está acompanhando as imagens, né, na nossa live, ele arrasta a colega, né, coloca as 2 mãos no pescoço dela, enforca, chacoalha, ela chega a se desequilibrar, para quem não viu as imagens, né, ela chega a escorregar, se desequilibra, ainda pede perdão, doutor, né, como se tivesse feito algo de errado, se desequilibra, e é chacoalhada, né, tem o pescoço enforcado, esganado nessa simulação, né, que eles alegam. Exato, Débora. E Débora, Pablo, aí é que tá, na hora, esse caso começou a ser discutido e lembraram do caso da blogueira Mariana Ferrer, que numa audiência foi atacada também de uma forma absurdamente desrespeitosa pelo advogado de defesa do empresário a quem ela acusa de estupro. Claro, os casos são diferentes pelo seguinte: a Mariana foi atacada pelo advogado do acusado. Aqui, a advogada era assistente do advogado principal e estava auxiliando a defesa do acusado. E foi feito isso, né, que se chamou de encenação, mas o advogado ali, ele esgana, ele de fato, ele encena com um grau de realidade que embrulha um pouco o estômago de quem está assistindo a cena. Os casos são diferentes, mas a questão de fundo é a mesma, que a gente discutiu no caso Mariana Ferrer, e a gente traz a discussão hoje aqui. Há limites para a defesa? Na defesa do cliente, o advogado pode tudo, inclusive levar, de repente, uma testemunha, um depoente, alguém envolvido no caso, ao limite, pode agredir alguém para demonstrar um ponto? E aí, Débora, Pablo, eu queria tratar aqui, tem pelo menos 3 questões para tratar separadamente. A primeira é, tanto no caso Mariana Ferrer como no caso desse júri, qualquer pessoa que tem sangue correndo na veia não consegue ficar indiferente. Não é possível
não sentir algo no estômago quando você assiste aquela cena, essa cena. Então, do ponto de vista humano, o que esse advogado fez no júri é inaceitável. Tanto que a própria OAB do Paraná emitiu uma nota dizendo que o Departamento de Ética, a Comissão de Ética da entidade, vai abrir um procedimento. Claro, ela não condenou de forma frontal ainda o advogado, é preciso ter um processo, vai dar direito de defesa para ele, mas ainda que de forma enviesada, ela condenou o ato, condenou dizendo o seguinte, que o processo e as estruturas do sistema de justiça, incluindo a atuação da advocacia, não podem ser usados sob nenhum pretexto para propagar a violência que deveriam combater, sendo inaceitável a utilização do corpo feminino para a reprodução de atos de violência. E aí ela recomendou uma reflexão sobre os limites da atuação em plenário para que não ocorram exageros. Os limites da atuação, eu acho que em toda justiça, precisam ser repensados. E ainda que não fosse condenável a atitude, e um pouco de bom senso, recomendaria que não fosse feito. Mas aí tem o segundo ponto, Débora, esse foi o primeiro. O segundo é o seguinte, o papel do juiz. O juiz deve interromper o advogado nesse caso? Ele deveria repreendê-lo, interromper aquela encenação? Eu conversei de novo com alguns juízes, e a maior parte deles, mas veja, a maior parte, não são todos, tanto naquele caso da Mariana como nesse, diz que o juiz deveria intervir, deveria repreender os advogados, impedir mesmo a continuidade das agressões, no caso da Mariana, e dessa encenação / agressão que aconteceu agora. Mas, e aí eu vou para o terceiro ponto, ao interromper o advogado, o juiz ele pode se expor a duas situações. Uma, ter a decisão contestada por cerceamento de defesa. O advogado pode contestar com o argumento de que foi manietado, de que sofreu uma interrupção que prejudicou sua defesa e, por consequência, prejudicou o cliente. E acabar levando à anulação daquela decisão por tribunais superiores. E a segunda situação, o juiz pode ser alvo de representação no CNJ por cerceamento de defesa. E aí tem uma discussão que é complexa, não tem resposta fácil. No que se funda a legitimidade de uma condenação? Por que a gente respeita as decisões judiciais? Porque, a gente acredita que os juízes são imparciais, que eles não têm lado. E dois, porque existe a ampla defesa. E quanto mais ampla, melhor. Para que, por pior que seja a condenação, não seja possível dizer que a condenação foi autoritária, que ela não se justifica. Ela se justifica exatamente porque, em momento algum, a defesa foi cerceada. Então, Débora, Pablo, não tem resposta fácil, mas uma coisa comum que a gente observa a todos esses casos que a gente disse, Mariana Ferrer, esse caso, o caso do juiz que foi afastado, é que todos esses casos de audiências e sessões de julgamento que nos últimos tempos foram filmados e chegaram a público, casos reprováveis, ao menos do ponto de vista moral, ainda que não sejam do ponto de vista técnico, mas ao menos do ponto de vista moral, humano, são reprováveis, eles têm como centro a humilhação de mulheres e a agressão de mulheres. E isso é um fato para o qual nós devemos nos atentar, principalmente porque quando a gente traz essa discussão, há relatos de advogadas e de juízas, inclusive, diários de atos reprováveis contra mulheres na justiça. A diferença é que agora eles estão sendo mostrados e debatidos. Uma recente pesquisa mostrou que as mulheres ultrapassaram o número de advogadas, ultrapassou o número de advogados em atuação no país. Só que você não vê esse reflexo nesse olhar da justiça sobre a condição feminina. E a gente precisa estar atento a isso, e eu acho que, no fundo, o que mais chama atenção nesses casos é isso. Tem sempre como alvo da humilhação ou da agressão mulheres. A gente ainda não viu homens nessa situação. É preocupante, né, Aidar, porque fica aquela sensação do que, você falando isso sobre se o juiz pode interferir ou não, fica aquela sensação do vale tudo, né, que está permitido, né, a violência continua sendo permitida. Uma cena, como a gente viu agora há pouco, deplorável, revoltante, assustadora, esse advogado que devia sair de lá preso, assim como o cliente dele. O mais repugnante nessa história é que um caso de feminicídio, né? Como que num caso de feminicídio a defesa julga adequado cometer uma agressão contra outra mulher, né? E aí eu queria até ler um texto de uma advogada, né? Porque a Maria Eduarda, essa colega que foi agredida na cena,
acabou dando uma declaração, falou que foi uma simulação ensaiada, que fez aquilo por amor à profissão. E aí eu queria roubar as palavras dessa advogada, a Isabela Del Monde, que diz o seguinte: como mulher e advogada, me solidarizo com a advogada agredida, mesmo que ela possa ainda não ter a dimensão de tudo o que lhe aconteceu. Ela alega que foi tudo consentido, porém há determinadas coisas que não podem ser consentidas simplesmente porque são ilegais. E é ilegal um superior agredir uma subordinada no exercício da profissão ou propor uma agressão. Não há consentimento válido simplesmente porque a relação tem uma natureza hierárquica e uma discordância da advogada poderia implicar até em danos à sua profissão. Palavras da advogada Isabela Del Monde, que, fala dessa exposição vexatória, né, que aconteceu, né, nessas imagens que a gente acompanhou também, e é aquilo que você falou, né, Aidar, Pablo, nenhuma violência justifica, né? Você tem cenas de simulações, vamos supor, no caso de uma lesão corporal, utiliza boneco na simulação, né? Você não faz isso com nenhum ser humano, muito menos com as mulheres que estão expostas, como a Aidar dizia agora há pouco. E ao falar sobre tá tudo treinado, foi uma honra, ela também se coloca num papel que é muito comum aqui no Brasil, numa sociedade machista e patriarcal, de que muitas vezes as mulheres não percebem que elas são vítimas, né? Elas apenas observam a outra como vítima e nunca a si mesmas. E é justamente isso que aconteceu. A gente tem as imagens que mostram ela sendo derrubada, ela sendo agredida. E o resumo disso tudo eu deixo nas palavras do Afrânio Lara, nosso ouvinte, que é advogado, escreveu para cá para falar o seguinte: como advogado, estou me sentindo envergonhado de ter um colega como esse. Imoral, né? Ilegal, antiético, né, Aidar? Exato. E eu acho que o ponto do machismo aí precisa ser discutido. Você sabe que, apesar de as mulheres já terem ultrapassado o número de advogadas, e o número de juízas não está muito distante, cada vez menos há representação feminina em tribunais de segunda instância e em tribunais superiores, e no próprio Supremo Tribunal Federal. Recentemente houve a escolha de um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, e na lista havia 2 mulheres e um homem, e foi escolhido o homem. Essa representatividade, para trazer esse olhar de forma natural para a justiça, eu acho que se a representatividade feminina aumentasse, esse tipo de situação já começaria a acontecer menos, porque é natural quando você traz o olhar da mulher para essas situações de violência contra a mulher, ainda que fosse uma encenação, como você disse, Débora, permitida, mas assim, permitida numa relação hierárquica, é um treco meio complicado de a gente aceitar. Você não é aceitável que a justiça se transforme assim, tenha lugar essas cenas que a gente viu. A gente sabe que júri é teatro, mais do que qualquer coisa, né? É um ponto que eu sempre me pego, sou criticado muitas vezes por advogados, mas júri é mais teatro do que tese judicial. Agora, até o teatro do júri tem que ter limite, não pode chegar à simulação de uma agressão que se transforma na prática efetivamente em uma agressão contra uma mulher. Ele queria mostrar que esganando o pescoço ficariam marcas. Olha aqui, deixei marcas, inclusive deixou na colega de trabalho. Rodrigo Aidar, sempre participando conosco aqui às quartas e sextas, a gente volta a conversar então, depois de amanhã. Obrigada, viu? Boa tarde para você, um beijo, até sexta. Beijo, Débora, beijo, Pablo, um abração para os ouvintes, valeu, gente. Valeu, querido, beijo grande.